E aí galera, eu sou Fabiano Cabelo, bem-vindos ao papo de hoje. Você que curte quadrinhos de qualidade já se inscreve no canal, clica no like e compartilha com aquele seu amigo que curte principalmente HQ de terror, beleza? Gente, antes de começar, deixa eu mostrar essa lindeza que chegou aqui pra mim, tá? Alguns amigos que me conhecem pelo Instagram, eu já tava falando até pelo WhatsApp, pra vocês que eu já tinha falado antes, tá aqui o bichão, tá? Gente, olha só, eu quero falar da Império Geek, tá? A Império Geek, ela é especializada em impressão 3D, em peças de board games, em estatuetas, e eles têm também um site, tá? Porque às vezes eu falo com vocês aqui muito de perfil no Instagram, né? Claro que eles têm um perfil no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, mas eles têm um site também, onde você pode ver as peças lá que eles já estão fazendo, eles parcelam no cartão para você, super seguro. Você quer conhecer mais? Já clica já no Instagram deles, dá uma olhadinha no site para conhecer direitinho o trabalho. Qualquer coisa, pode ir até o direct deles no Instagram, que eles são super solícitos para trocar uma ideia. E olha só, eu tinha pedido isso aqui pro meu camarada Jaime. Jaime, um abração para você. A gente estava trocando essa ideia e a gente firmou essa parceria, a gente está muito feliz. Como tinha tudo a ver com o tema do programa, ele resolveu trazer esse presentinho aqui pra gente. Essa criança de asas, muito feliz, que a minha mãe nunca vai ver. Mãe, você... desculpa, tá? Você então que quer ter uma estatueta assim, ou tem outro projeto em mente, porque muitas vezes é difícil, né, encontrar alguma estatueta dessa vibe que você curte, troca uma ideia com eles lá depois, tá? Império Geek, onde a sua ideia ganha forma. Bom, vamos falar de HQ, né? Gente, aproveitando aqui o ensejo, que já temos nosso ilustre convidado ali, trago até vocês, em patrocínio aí da Editora Script, um abraço para a equipe editorial. Para você que nunca leu Cthulhu ou algum outro conto de Lovecraft, que é muito famoso pela cultura pop, eles resolveram fazer esse prelúdio lindo, que é em relação a uma outra HQ que vai sair. Ela foi financiada há pouco tempo pelo Catarse, que se chama Nas Profundezas da Loucura, tá? A Testemunha. Gente, isso aqui é baseado no conto Dagon. Dagon, que esse ano, para você que já conhece o conto, ele completa 100 anos. Tá? Mais precisamente em novembro. Então o Douglas Freitas, que é quem escreveu, ele resolveu, em uma homenagem, fazer um prelúdio sobre esse trabalho em si e fazer uma homenagem a todo o conteúdo que norteia esse mito que foi desse primeiro conto. Então vou falar um pouquinho para vocês, vem comigo. Bom, gente, a capa lindíssima, tá? Feita pelo Alexandre Tissot. Alexandre, um abração para você. A contracapa foi feita pelo Marcel Bartolo. Eu já falei de outros trabalhos do Bartolo aqui, mas se você não conhece, eu falei há pouco tempo de um trabalho dele, inclusive com a editora, que está aqui em cima, tá? Só você clicar. É roteiro do Douglas Freitas e os desenhos da Alice Monstrinho. Alice, Last of Us pra você, tá? Entendedores entenderão. Mas então, gente, olha só. A HQ ela tem 24 páginas, mas lembre-se daquele lance que eu tinha falado com vocês que menos é mais. Isso aqui, nossa. Vem comigo que eu vou contar tudo, tá? Então, antes de eu falar da Testemunha, pra você que nunca leu Dagon, eu vou te deixar no contexto aqui. Olha só, Dagon, ele se passava na época, na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o conto, ele foi publicado pela primeira vez por volta de 1913, numa revista que se chama The Vagrant. Só que ele ficou mais conhecido em 1923, quando ele foi publicado na Weird Tales. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, principalmente se você já leu Conan. A Weird Tales, na época, ela foi o berço da literatura fantástica em geral. Então, muitos artistas publicavam as suas coisas lá. Quando o Lovecraft, ele não publicou nada em vida, vamos dizer assim, né? Ele ficou conhecido depois que ele morreu, né? Mas, assim, ele ficou conhecido com Dagon, que foi nessa época. E trata-se de um cara, lembrando desse contexto da Primeira Guerra, que ele estava numa embarcação que foi interceptada por alemães. Quando você começa a ler o conto, ele já tem uma atmosfera bem imersiva desde o começo, porque é como se fosse um relato. Sabe aquele filme que começa do final e depois já corta pro começo? Você já fica com essa sensação de tipo, putz, o cara se fudeu. Então, ele tá preso, né, e é como se fosse uma carta que tá escrevendo pra você. E após ele ficar um tempo preso, e assim, detalhe que eles não ficaram enclausurados, sendo torturados, nem nada assim. É exatamente por isso que favoreceu a fuga dele. Ele consegue sair com um barco, com provisões por alguns meses, mas ele fica à deriva. Nisso que ele fica à deriva, no Pacífico,
ele começa a ter meio que uns delírios, porque fica muito tempo. E quando ele retoma consciência, ele tá como se fosse numa ilha. No entorno da ilha, você vê peixes podres e um lodo que fica em volta do barco dele. É uma coisa que já te impressiona, porque o Lovecraft, ele é muito assim de você imaginar aquela cena. Ele não ficava usando gravuras, ele tinha o poder da descrição e ele já te transportava direto para aquela situação ali. Então, ele vai até ele e começa a investigar. E aí quando você começa a partir nessa investigação junto com ele, ele já fica de frente para uns monumentos que parece que foram erguidos desde o começo das eras. E, inclusive, para quem já viu a adaptação fraca, mas é uma adaptação que lançou, se não me engano, em 2005, o editor vai me corrigir aqui se eu estiver errado, mas na adaptação, o cara ele acha umas pessoas que elas cultuam um deus que é metade peixe e metade homem. Daí o lance do nome do Dagon, porque Dagon em hebraico é homem-peixe. Então ele faz esse contexto muito assim, esmiuçado, para você realmente ficar naquela atmosfera de medo. Então esse conto que o Douglas pegou como plano de fundo para fazer a testemunha. Gente, então, a testemunha, ela narra justamente o seguinte. Esse cara que viveu esse mal da coisa toda, eu falei com vocês que ele estava escrevendo, certo? O bisneto dele, ele tem acesso a essa carta. Essa carta e os bens desse cara que estava no conto do Dagon, ela foi passada, como se fosse uma herança de família. Parada meio doente, né, editor? Tudo bem, né? Foi passada essa maluquice toda pra eles, né? Super saudável você ficar botando todo mundo pra pesquisar um bicho lá da puta que pariu do oceano. Então o que acontece? A carta era o bem mais precioso, mas ele tinha alguns outros itens. O avô do protagonista que começou essa busca de mais informações, se achava mais alguma coisa do mito. Mas quem teve um embasamento maior foi o pai do protagonista. Ele pegava desde cartas, fotos de satélite, cartas náuticas. Ele ficou bem assim obcecado por esse tipo de coisa. Quando chegou a vez do nosso protagonista, que ele estava envolto naquilo dali desde sempre, porque ele cresceu vendo o pai dele pesquisando aquele tipo de material, ele resolve meio que remexer aquilo dali. E é aí que começa o grande terror desse enredo aqui. Há 3 noites, ele tem o mesmo sonho, em que ele tá nessa cidade chamada R'lyeh. Ele tem sempre o mesmo sonho, toda noite. E cada vez que ele tem esse sonho, e é bem perturbador, mas ele sente que a cada vez que ele acorda, uma parte dele se perde no caminho. Então você já começa a partilhar dessa loucura que vai tomando conta do protagonista e você não sabe até que ponto é uma maldição ou algo pior. Bom, gente, vamos para os destaques, né? Claro que a primeira coisa, o traço. Gente, o traço tá muito maneiro, assim. Eu achei muito marcante o traço. Vocês sabem que eu pego muito nesse lance da imersão. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu bato bastante nessa tecla. De você ler e realmente você tá envolto naquilo dali. Principalmente eu, que eu leio com uma trilha sonora. Se você não lê, faz um teste. Bota uma musiquinha de fundo assim que você curta e tal. Ou daquele filme que você viu que te deu um calafrio. Experimenta ler um material desse assim. Vai te dar uma agregada muito maior naquilo que você está absorvendo. Mas vem comigo, olha só. O traço da Alice Monstrinho, aliás, Douglas, é a melhor decisão que você tomou. Porque vocês vão ver no pós-fácil e tal, que o Douglas ele queria meio que ilustrar o que ele estava escrevendo. Eu não sei se você desenha bem, tá, Douglas? Mas a Alice aqui, ela tirou muita onda. Gente, saca só, a imersão, ela consegue passar a expressão que os personagens têm. Aquela agonia, o medo que está transportando você para aquela situação, ela consegue pegar em traços que muitas vezes parecem esboços, parece um sketch, mas ele te transporta para aquele universo. Porque quando você tem um sonho, quando você vai lembrando no dia seguinte, você não lembra de fragmentos? Eu interpretei assim, como se fosse fragmentos da memória dele, que não tem aquela definição, sabe? Então assim, eu não senti falta desse lance de, nossa, eu tenho que desenhar muito bem cores. Não, gente. Às vezes o preto e branco e tal, ele fala muito melhor com você do que um desenho todo colorido, todo papagaiado, que vai te tirar daquela imersão. Às vezes causa até uma poluição visual e você fica disperso até dos argumentos que tem em volta da HQ, né? Outra coisa que eu quero falar aqui de destaque que eu achei muito importante, tá? O prefácio. Gente, o prefácio aqui te prepara 100% para a obra. E assim, ele foi escrito com muita propriedade. Ele foi feito pela escritora Jéssica Reinaldo e pelo jornalista Romeu Martins. Que, assim, eles te dão uma norteada desde o lance da homenagem do conto até
toda a imersão e todo o patrimônio cultural que o Lovecraft tem com a cultura pop. Quem também já viu outros programas que eu falo sobre a importância do prefácio, aqui é vital ser esse tipo de coisa. Porque, como eu sempre falo, ele te prepara para aquilo dali, é como se fosse um briefing para o que você vai ler. Porque às vezes você lê assim en passant e você às vezes até acha a sua leitura meio rasa, porque você não parou para interpretar aquilo que você devia ter a preparação para você começar a leitura. Por isso que eu acho tão importante esse tipo de informação. Então ele tem um prefácio e tem uma introdução. Para mim são vitais para você começar a ler isso aqui, tá? E uma coisa que eu vi que a Script tem feito muito, que tem me agradado demais, principalmente para você que está entrando nesse mundo, ou às vezes você que já conhece um pouco, mas, pô, eu quero saber o panteão dos deuses, como é que eles são e tal. Glossário. Gente, o glossário Lovecraftiano aqui tá fantástico. Ele fala desde o nome dos deuses, né, que se dividem de Great Old Ones, até o conhecido árabe louco que escreveu aquele livrinho que você que já assistiu Evil Dead, você vai reconhecer, que é o Necronomicon, que é o árabe louco, vamos ver se eu vou conseguir falar, Abdul al-Hazred. Ele escreveu esse livro na época, que teve vários delírios, tem até documentários que você pode achar pelo YouTube aí, que falam que ele é um cara realmente muito perturbado. E esse livro que ele escreveu aí é um mito, né? Que toda a cultura pop perpetua. Vários filmes de terror têm essa obsessão de botar esse livro como plano de fundo, né? Você vê que a espinha dorsal do Evil Dead, que é um clássico dos anos 80 e tal, e vai ganhando remake, ganha série, é pautado nesse tipo de livro. Então assim, se você não vê um bichinho com asas, ou se você não vê um livro com a cara toda estranha, esse tipo de coisa, praticamente qualquer filme de terror, por mais que não tenha esse tipo de elemento, ele faz alguma referência ao Senhor do Horror Cósmico e que tá tudo aqui dentro. Mas então, gente, o último detalhe que eu quero frisar aqui, uma coisa que eu fico amarradão assim quando eu pego material pra ler, é quando o cara que tá fazendo o roteiro, ele tem uma química com a pessoa que desenha. Gente, a química do Douglas com a Alice aqui é impressionante. Eu não conhecia muito assim o traço da Alice. Hoje a gente até troca ideia, né, Alice? Você me atura lá pelo Instagram, lá, quase todo dia falando contigo. Você que quer conhecer o trabalho da Alice, ela tá com um trabalho fenomenal que tá saindo aí, que se chama Blood Omens. Vou deixar o Instagram aqui pra você dar uma olhada. Douglas, não preciso falar, né, Douglas? Toda hora tá lançando coisa nova aqui, já tô ficando maluco. Mas então, gente, o roteiro dele já é assustador por natureza. E ela faz um traço aqui que dá expressão aos personagens. São 24 páginas que você é transportado pro pesadelo que esse cara tem aqui. Eu já te recomendo de cara, especialmente você que nunca leu Lovecraft na vida, tá aqui um ótimo pontapé pra você, ok? Bom, gente, essa foi a minha dica de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Já falei em alguns programas aqui da Editora Script. É uma editora que tem um leque cultural e literário muito grande. Vocês vão ver aí que eu falo desde terror, vai ter trabalho aqui que eu vou falar que são nostálgicos. Quem me acompanha no Instagram sabe mais ou menos o que eu tô falando. Tem trabalhos, inclusive, sobre mulheres em quadrinhos, que é um material que eu tô doido pra falar aqui. Tem folclore. Então, enfim, eu sempre friso com vocês, dá uma olhada no Instagram da editora, vê aquele material que mais se adequa ao seu tipo de leitura e aquele outro material que muitas vezes você quer conhecer, mas até o preço, né, acaba não sendo acessível, que aliás eu vou deixar o preço aqui embaixo, tá? Vou deixar o link direitinho para você buscar lá, mas mais uma vez eu falo aí, o quadrinho nacional tá bombando. Eu espero que vocês realmente aproveitem essas dicas que eu vou dando por aqui. Você que quer acompanhar a novidade já sabe onde me achar, tá? Você que ainda não sabe, primeiro você clica no like que eu sei que você esqueceu, tá? Clica nesse like aí, por favor. Especialmente se você que tá chegando hoje, seja bem-vindo, mas ativa o sino. Pô, compartilha esse vídeo aí com aquele parceiro seu que curte aquele filme de terror. Não esquece do primeiro recado que eu dei, tá? Porque depois as pessoas ficam me perguntando coisas do meu cenário aqui, por exemplo. Onde você conseguiu? Pô, já sabe que o Império Geek aqui já tem uma porta de entrada para aquela sua nerdice em especial. Então não esquece de trocar uma ideia com eles lá, ok? Te vejo no próximo programa, beleza? Valeu! Trata-se de uma HQ que é... Peraí que eu esqueci.